Olá pessoal, eu estou postando aqui no canal uma pequena série de vídeos que vão explicar o procedimento de heteroidentificação, né? Esses vídeos serão separados por tópicos dos principais procedimentos do procedimento de heteroidentificação. Irei tratar sobre o procedimento de heteroidentificação com ênfase nos concursos federais, né? E também o ingresso às universidades públicas, né? E nos institutos federais. O fato da lei ser federal, no caso da Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% das vagas dos concursos federais, né, para candidatos pretos e pardos, né, nos cargos, e também da Lei 12.711 de 2012, que trata da reserva de vagas para candidatos preto, pardo, indígena e também deficiente, conforme a legislação em vigor nas universidades federais e nos institutos federais, né. A ênfase, como eu já falei, é para os concursos públicos de nível federal, né, porque o Tratado dos Normativos vou correlacionar diretamente para esses concursos. Vou dar pincelada também sobre o ingresso nas universidades públicas e nos institutos federais. E vou tratar de maneira bem superficial do procedimento de heteroidentificação para os indígenas, né, que é um procedimento diferente. Mas vou tratar também. Mas as explicações gerais, né, vão servir também para os concursos de nível estaduais, municipais e do Distrito Federal, né, que já aderiram à política de cotas, né, nos concursos, né, para a inserção de candidatos pretos e pardos e algumas exceções para indígenas também. Bom, a palavra heteroidentificação é uma justaposição de dois radicais, né? Um é o hetero, que significa outro ou diferença, e o outro é a identificação, né? Então, significa identificação por outro, identificação por terceiro. Por isso, o nome procedimento de heteroidentificação, porque o candidato que se autodeclarou como preto ou pardo, ele vai passar por uma identificação de terceiros, no caso, uma comissão. O porquê de passar por esse procedimento de heteroidentificação, vez que a pessoa já se declarou como preto, pardo ou indígena? Bom, depois de muitas fraudes nos concursos e nas universidades federais também, pessoas que se autodeclararam como preto, pardo ou indígena, estavam entrando, tiveram seus ingressos nas universidades ou no cargo público, e a falta de um procedimento complementar aumentou o número de fraude. E muita gente estava simplesmente declarando que era preto, pardo e estava entrando, porque por falha até então não tinha o procedimento complementar. Essas pessoas que se beneficiaram através da política de cotas, né, ou as ações afirmativas, né, porque as ações afirmativas que eu estou falando aqui é voltada diretamente à política de cotas, né, que eu estou tratando nesse vídeo aqui. Essa política de cota é proveniente de ações afirmativas, né, e essas fraudes comprometeram a política de cotas, né, as ações afirmativas, né, que por conta disso teve que ser implementado o procedimento de heteroidentificação, porque a política de cota que foi implementada por conta das ações afirmativas estava comprometida, né? Então, antes de aprofundar mais sobre o procedimento de heteroidentificação, a gente precisa saber o que é ações afirmativas. Então, eu vou tratar um pouco nesse vídeo sobre ações afirmativas, e no outro vídeo a gente vai tratar sobre o procedimento de heteroidentificação. Beleza? Gente, o que é ação afirmativa, né? Ou muita gente conhece como política de cotas, porque eles relacionam diretamente com as cotas raciais. É um conjunto de ações e orientações públicas e privadas que podem ser de caráter obrigatório ou voluntário. No caso aqui da política de cotas, é de caráter obrigatório, né, para os concursos de nível federais, né? Alguns estados também já têm essas políticas, o Distrito Federal também, e para o ingresso também nas universidades federais e dos institutos federais também. O objetivo das ações afirmativas é corrigir desigualdade historicamente para um grupo específico, né, da sociedade. E a continuidade dessas políticas sempre vai ficar condicionada à avaliação periódica, né, se o quadro da discriminação já equilibrou ou não, né. Tanto na Lei 12.990, no seu artigo 6º, e a Lei 12.711, no seu artigo 7º, vão estar estipulando que a lei estará vigorando por um prazo de 10 anos, né? Então, assim, a lei que garante a reserva de vagas para candidatos pretos e pardos, a Lei 12.990 é de 2014, então vai estar valendo até 2024. E a lei que garante o ingresso, e a Lei 12.711, que regulamenta o ingresso de candidatos preto, pardo, indígena e deficiente, né,
Aí nas universidades públicas e os institutos federais está valendo até 2022, que ela é de 2012. Então, quando chegar esse prazo, vai ser avaliada a eficácia, né, da lei, se ela conseguiu atingir o objetivo, que é diminuir a desigualdade desses grupos, né? Por isso que a ferramenta de complementar ao procedimento de heteroidentificação é necessária para que esse panorama seja real, né? Para que não seja a lei conseguiu alcançar a sua efetividade, né? Porque já tem 50% dos negros nos concursos públicos, nas universidades, né? Mas só que isso pode ser só um dado virtual, né? E no físico, se o procedimento não for aperfeiçoado, não for efetivo, né? Por conta das fraudes, esses dados vão estar comprometidos. Muita gente liga a palavra ação afirmativa, né, a política de cotas, né, mas a gente não pode estar vinculando diretamente a isso, né. As ações afirmativas são para compensar desigualdades, né, e podem ser alcançadas de diversas maneiras, né, como as bolsas de estudo, né, para as mulheres a gente pode citar as delegacias especiais para a mulher, a gente pode citar a inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que também não deixa de ser uma política de ação afirmativa, né. Então, só para deixar bem claro, a ação afirmativa não está diretamente ligada à política de cotas, né? Pode ser alcançada de diversas maneiras, para diversos grupos, né? Então, ela tem esse objetivo, né, de remediar, compensar, né, a discriminação que um determinado grupo sofre, né? Fazendo assim com que a democracia seja alcançada para todos, né? A questão do pluralismo político, né? Viabilizando o direito à igualdade. Eu sei que esse tema política de cota é um tema polêmico, muita gente tem um ponto de vista diferente, né, de outros. Eu sou a favor da política de cotas, né, raciais, tenho meus argumentos, eu respeito a opinião de cada um, tenho disposição para fazer qualquer diálogo respeitoso, né. Acredito que existe racismo no Brasil. Eu creio na política de cotas, por mais que tenha acontecido fraudes, né, mas o procedimento está sendo aperfeiçoado, né. Então, a raça existe, gente? Raça não existe, né, biologicamente não, mas mentalmente ela existe na construção mental de algumas pessoas, né, que serve para dividir um povo do outro, né, e hierarquizar um povo contra o outro, um dominar o outro. Infelizmente, isso existe aqui no Brasil, existe em outros países, né. Vou falar um pouquinho de racismo bem rápido, para as pessoas entenderem um pouco das ações afirmativas voltadas para a política de cotas raciais, né. O racismo parte de duas vertentes. Uma é a discriminação racial, que seria a materialização do racismo, né, que seria um grupo ou uma pessoa exercer alguma diferenciação entre uma pessoa ou um grupo, né. Aqui no Brasil, se você pesquisar, na década de 50, negros não poderiam frequentar determinados clubes. Isso é uma prática explícita de discriminação racial, a materialização do racismo. O racismo, né, a discriminação racial, ela tem uma sanção legal hoje, né, através do conjunto de leis que começou na década de 50 com a Lei Afonso Arinos, né, e foi aperfeiçoada com a Lei CAO, que é uma norma originária do projeto de lei 52 do ano de 88. Eu até sugiro como leitura complementar para quem está estudando direito constitucional, né, para você estudar sobre essa lei, quando você estiver estudando, sobretudo lá no inciso 42 do artigo 5º, né, você vai saber um pouco mais sobre a Lei CAO, né, e a sua autoria. A autoria é do ex-deputado federal Carlos Alberto Caó de Oliveira. Foi esse político que se tornou também notório, né, por ser autor do inciso 42, né, do artigo 5º, né, que tornou a prática de racismo imprescritível, né, e inafiançável. Isso, né, um ano antes da edição da Lei CAO, né. Lei essa que completou 30 anos, né, no ano de 2019, né, antes das práticas de preconceito racial serem criminalizadas pela Lei CAO, eram tidas apenas como contravenção penal. E essa norma, né, anterior à nossa Constituição de 88, ela deu uma nova redação à Lei Afonso Arinos, né, que tratava a discriminação racial como contravenção penal. O problema é que nossas instituições elas mitigam a discriminação racial, né. Muitas vezes elas convertem em injúria racial, que é um crime prescritível, é afiançável e muitas vezes isso fica dissociado. A outra vertente do racismo, né, é o preconceito racial, é a forma velada, a forma insidiosa, né? É a forma que está intrínseca numa pessoa, num grupo, né? Numa instituição.
A exemplo, quando coloco no classificado que preciso de pessoas de boa aparência, né? Ou quando é negado a ascensão profissional de uma pessoa, simplesmente pelas suas características físicas, né? Seus fenótipos. Então, gente, estamos finalizando aqui o vídeo sobre as ações afirmativas, né? No próximo vídeo eu vou detalhar mais o que é a heteroidentificação. Antes disso, eu queria deixar uma pergunta e que cada um fizesse uma reflexão. Racismo no Brasil existe ainda? Sim ou não? O que você acha? Eu queria que vocês deixem aqui nos comentários, né, pra gente fazer aquela discussão saudável. Comentários do tipo desrespeitosos, de ataque aos colegas ou de polarização política, eu vou deletar, vou cancelar. Vocês acham que é necessária as políticas de cotas no Brasil? Sim ou não? Eu vou finalizar o vídeo com um trecho de reportagens sobre racismo, injúria racial, do final do ano 2019 ao começo de 2020, apenas na cidade de Belo Horizonte. Então aguardo vocês até o próximo vídeo, gente. Até mais.